Começou, Sheila. Então, uma boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando o processo de gravação da Assembleia para a escolha dos novos representantes do Fórum de Pedagogia. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, considerando o edital das eleições, às 17 horas é nosso horário, e às 17h30 em segunda chamada com qualquer quórum. Por enquanto, estaremos aguardando a formação do quórum. Olá, boa tarde. Olá, professora Sandra, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Quando a gente fala boa tarde, já sabe de onde é, né, Sheila? Boa tarde. Não nega, né, professora? Não tem como negar. É que nem os professores dali do norte, né? Eu vejo os meus colegas trabalham, ou aquela clássica, né? Quer que eu vou para você? É o clássico, né? Que nem nós com o Rzinho puxado, não tem como, não. Sim. Quando eu vou para Maringá, é muito engraçado. Quando eu saio no shopping lá com os meus afiliados, as pessoas dizem: Ah, você é gaúcha, né? Boa tarde, Ana Ruth. Boa tarde, seja bem-vinda. Elas dizem: você é do Rio Grande, né? Gaúcha, porque esse sotaque não nega. Não, é Prudentópolis mesmo. Agora você imagina que eu fiz doutorado na UERJ, no Rio de Janeiro. Nossa, a Um diferença. contraste enorme. Eu era Muito. motivo de risada para eles e eles para mim, porque eu também não aceitava aquele mais, não. Mais puxadinho. É verdade, o deles também é muito característico, né? Sim. Mas você é da onde, Sandra? Nasceu onde? Eu sou daqui de Campo Mourão mesmo. Campo Mourão. Uhum. Professora doutora Heloísa Helena, muito bem-vinda. Os alunos que estão participando, sejam todas e todos muito bem-vindos. Obrigada, boa tarde a todas. Boa tarde, professora. E todos.
Acho que nós deixamos muito tempo para a segunda chamada, né? Poderia ter sido só 15 minutos. Meia hora online sem atividade. A gente vê que Né? o tempo é bem relativo, né? Meia hora online é tempo pra caramba. Sim. A gente podia passar como vai ocorrer, ô Saulo, o que você acha? Podemos passar nessa, Sheila, o É bom. roteirinho. Por mim, então, também, tranquilo. Isso. Oi, Edilson. Edilson é professor aqui no campus de Campo Mourão. Seja bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Professores querem falar? Acho que você podia contar aqui o roteiro, Sheila. Roteiro? Pode ser, Isso, então. isso. Então, na verdade, nós organizamos um roteiro para os procedimentos dessa tarde, né? Em função da necessidade de alteração da representatividade no Fórum Estadual de Pedagogia. E aí nós teremos alguns momentos organizados, assim, então, dessa acolhida. Então, inicialmente, essa primeira chamada às 17 horas, e segunda chamada às 17h30, para que tenhamos, enfim, o quórum geral desta data. E nós teremos algumas falas de representatividade. Então, inicialmente, nós teremos a fala do professor Luiz Carlos de Freitas, que vai comentar em relação ao curso e abordará a temática em pauta. Em seguida, nós teremos também um momento bacana, que é uma representatividade discente, porque nós sabemos que nós discutimos muito essa questão do processo de formação inicial e estamos travando uma luta há muito tempo, né, em relação à formação inicial e às demandas do curso de pedagogia na sociedade contemporânea, das necessidades. Então, nós teremos também a participação de uma acadêmica do curso de pedagogia, que é a Jaine, né? Ela é estudante de pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, a Jaine também fará um momento de comentário em relação às demandas desta tarde. E, em seguida, a professora Luane e a professora Graciete conduzirão, na verdade, o processo de aclamação da chapa única que nós temos do edital que foi lançado para a escolha dessa representatividade. Então, ele foi organizado dessa forma, mas nós temos que aguardar o espaço agora do horário para que tenhamos o quórum total. Agradecemos de início a participação de todas e de todos e o envolvimento de cada um de vocês nessa luta pelo curso de pedagogia. Obrigada. Acho que é importante dizer que, na sequência da fala da professora Luane, nós passaremos a palavra aos membros da chapa, para que possam fazer uso da palavra também. Muito importante mesmo, professora. Tem alguém responsável, tem alguém que ficou responsável, né, pelo registro da ata, né, Sheila? Ficou. Eu não estou agora aqui, mas eu já vejo aqui nas anotações. Mas há alguém, sim, responsável pela ata. Está na sala? Não. Eu já encontro aqui nas observações do fórum, professor, um minutinho. Eu não lembro quem ficou. Boa tarde.
Pessoal, boa tarde novamente aos demais que ingressaram na sala posteriormente. O professor Luiz Carlos sugeriu que, enquanto nós aguardamos os 15 minutos da segunda chamada do edital, que rapidamente e brevemente cada um de nós nos apresentássemos ao grupo para saber de qual instituição trabalha e em qual espaço. Acredito que seja importante isso. Então, eu vou iniciar, né? Alguns aqui já são colegas de trabalho, nós já nos conhecemos, mas eu sou a professora Sheila, de Quadros. Eu trabalho com o curso de Pedagogia e Letras na Unicentro, Campus Universitário de Irati, Paraná. Só reforçando, a professora Graciete solicitou no chat e que cada um registre o seu nome inteiro e a nome completo e a instituição para o registro da ata, por favor. Obrigada. Se vocês quiserem continuar as apresentações, eu agradeço. Obrigada. Então, aproveitando que você citou, eu sou a professora Graciete, sou atualmente coordenadora do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E presidente da comissão eleitoral desse ato. Eu sou a Jamile Santinello, sou professora do curso de Pedagogia do campus Santa Cruz da Unicentro, em Guarapuava. Bom dia, boa tarde, pessoal. Professora Luane Deli Souza, Universidade Federal do Paraná. Estou com uma estabilidade bem forte aqui na internet, por isso que eu não estou abrindo a câmera, tá? Uma boa tarde a todos. Sou a professora Sandra Garcia Neves, sou da Unespar, do campus de Campo Mourão, e estou na chapa, a única candidata, né? Única inscrita, junto com a Vanice, a Eliacir e o Saulo. Boa tarde, eu sou o Saulo Rodrigues de Carvalho, sou professor no curso de Pedagogia aqui na Unicentro, em Guarapuava, no campus Santa Cruz. Trabalho junto com a Jamile e estou na chapa também, junto com a Sandra, a Vanessa e a Vanice e a professora Eliacir. Seguindo a ordem dos citados, eu sou... Marta, você está falando, está difícil de escutar. Está me ouvindo? Só para saber. Está me ouvindo? Está bem baixinho. Nós não estamos ouvindo bem você, Marta. Não está? Não, está muito baixo. Ainda está? Enquanto a Marta se organiza, eu me apresento, então. Sou a professora Vanice Schossler Sbardelotto, aqui do curso de Pedagogia da UniOeste, do campus de Francisco Beltrão. E também participo, como já dito pela Sandra e o Saulo, da chapa inscrita. Bom, boa tarde. Primeiro dizer que alegria encontrar aqui minha colega Vanice de mestrado. Hein, Vanice? Tá lembrada? Isso é você! Por isso que é bom se apresentar, né? Eu e a Vanice somos colega do primeiro mestrado em Educação da UniOeste, né? Somos da primeira turma, né? Que beleza, grande prazer em te ver.
Igualmente. Que bom estar aí na luta, nosso grupo lá, dos 10 primeiros mestrandos da Unioeste de Cascavel. Então, eu sou o professor Luiz Carlos de Freitas, não sou da Unicamp, tá? O pessoal fez confusão na última vez, tem o mesmo nome. Sou professor aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus de Laranjeiras do Sul. Sou formado pela Unioeste, de graduação e mestrado também. E aí encontrei aí a Vanice, né? Grande colega. Grande abraço para ela e para todos vocês. Abraço, Luiz. Bom reencontrar realmente. Será que vocês já me ouvem? Não. Pelo jeito não. A gente ouve bem baixinho, professora, mas acho que dá para ouvir, mas bem baixo. Eu estou com algum problema aqui no meu celular, gente. Peço desculpas sempre. E eu sou péssima, viu, para lidar com essas coisas da tecnologia. Eu vou tentar falar mais alto. Pode ser que ajude. Ajuda? Agora tá bom. Tá melhor agora? Eu vou gritar. Tá. Luiz e Carlos, eu fui uma das que confundi você, viu? Não tem problema. Eu já pedi desculpa naquela época, vou pedir de novo. Mas quem manda, né? Eu tenho um nome idêntico. Mas é uma honra ter você aqui com a gente, viu? E eu sou da Marta Lúcia Cross, né, do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Federal de Maringá, campus de Maringá. Já tem várias frentes de ação de unidade, coordenação de áreas, chefia de departamento. Sou também um pouco briguenta aqui na questão da educação da justiça. Eu já vou dizer isso para vocês, porque estou aí na briga desse movimento nacional e estadual por conta da educação, não só da formação das nossas educadoras, mas do que pode essas profissionais desenvolverem junto às escolas de educação básica. Eu me preocupo muito com essas crianças, jovens, nessas novas gerações. Então é isso, eu sou meio briguenta mesmo. Já me conhece um pouquinho, né, Dani? Um pouquinho. Esse lado também, né? Você conhece, meu lado meio briguento. Mas são por boas causas, né? Eu acho que nós estamos aqui do Paraná, exatamente porque compreendemos que a nossa ação nesses movimentos locais e nacionais podem colaborar muito, ajudar muito na formação desses novos profissionais. E interferir na educação escolar brasileira, que está precisando muito. Então é isso, já fiz meu discurso. Sempre gosto de me reafirmar essas minhas posições. Sempre lembro do Saulo, sobre as questões de políticas públicas, que também é a minha área de atuação. Não só a gestão da escola, mas a das políticas educacionais da minha praia. Estou muito feliz de estar aqui. Desejo muita sorte para a gente. Nós vamos precisar um pouco de sorte também. Um abração para todo mundo. Um abraço, professora Marta. Mais alguém gostaria de se apresentar? Acho que tem muitos ainda que não se apresentaram. Fiquem à vontade. Boa tarde, sou a professora Camila, do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, e estou no colegiado de
Boa tarde, eu sou a professora Suzana Tozeto, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou docente do curso de Pedagogia também. Bom trabalho a todos nós. Boa tarde, sou a professora Ângela Portelinha, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, que a gente tem bons trabalhos hoje, nesse início aí, votando hoje para essa chapa do Fortet. Boa tarde, eu sou a Suzete, da Unicentro, e estou gostando de ver a articulação toda aqui, muito bem. Bom trabalho a todos. Boa tarde, meu nome é Gracialino, eu vou aproveitar para pedir uma correção, que muita gente confunde com Graciliano, e falam Graciliano, que é o alagoano. Eu sou o baiano da UFPR, que veio para o UFFS. Estou na coordenação, nós fundamos o curso aqui junto com o professor Luiz Carlos de Freitas, professora Silva, professora Priscila, e estou na coordenação do curso de pedagogia aqui. Eu estou enfermo, estou em licença médica, pelo adoecimento dessa educação à distância desastrosa que nos adoece a quase todos, e estou acompanhando do meu leito o trabalho de vocês, e aproveito para desejar pleno êxito para essa diretoria que nós vamos eleger, e me comprometer em ajudá-los nos trabalhos, que é o trabalho coletivo, e vamos precisar todos, ninguém soltar da mão de ninguém, para enfrentar esse governo fascista de generais e esse capitão destruidor de todas as políticas públicas do nosso país, Guedes e sua caterva de banqueiros, assaltando os cofres públicos para destruir tudo que há de interesse do nosso povo. Minha saudação a todos e o nosso comprometimento com a luta. Parabéns às companheiras, os companheiros que se dedicaram a compor a chapa e dirigir o fórum. Muito obrigado. Aproveitando a saudação do professor Gracialino, agora eu acertei, desejos, né, de muitas aventuras e muita prosperidade, muitas realizações a todos nós professores, que a gente possa vencer, que a gente possa aprimorar as nossas investidas, né? E que a gente possa se reerguer aí diante desses desafios e seguir adiante, seguir em frente, né? Com galhardia, coragem e perseverança. Então, parabéns, professores, professoras, educadores, educadoras, pedagogos, pedagogas, né? Parabéns a todos. Obrigada, professora Suzete. Professor, também me perdoe, também falei errado seu nome, ainda aqui na abertura. Mais 2 minutos, 1 minuto, na verdade, e nós iniciaremos as atividades. Contagem regressiva, Sheila. Contagem regressiva agora. Agora é oficial. Dá para mais um se apresentar só. Só mais um. Se for rápido.
Isso, professor. Bom, então, daremos início às atividades oficialmente agora em segunda chamada, exatamente 17h30, tal qual o edital preconizava. Então, novamente, uma boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao processo de escolha da nova representação da Forpet. Diante do atual contexto de transformações sociais e educacionais em nossa sociedade, a organização da luta em defesa da pedagogia, enquanto área do conhecimento, se faz essencial num contexto de contradição e incertezas. Dessa maneira, esse espaço prioriza a coletividade e a representatividade. Inicialmente, convidamos o professor Luiz Carlos de Freitas, que é doutor em políticas públicas e formação humana, mestre em educação, trabalhou durante 19 anos como professor de educação básica do estado do Paraná, sempre lutando em defesa da escola pública. Há 8 anos é professor universitário na Universidade Federal do Fronteira Sul, Campos e Laranjeiras do Sul, Paraná, onde participou do GT, que criou o curso de pedagogia há 4 anos. Desenvolve pesquisas na linha de trabalho e educação e é líder do grupo de pesquisa Questão Agrária e Juventude Rural, Educação, Trabalho e Cultura Camponesa. Dedica seu trabalho para servir as lutas do povo brasileiro, combatendo o obscurantismo e defendendo o conhecimento científico na perspectiva de uma educação emancipadora. O professor Luiz Carlos abordará a temática em pauta diante do contexto de inquietação em que nos encontramos frente à educação nacional. Fique à vontade, professor. Bom, primeiramente, gostaria de saudar com bastante alegria, hoje, dia 15 de outubro, né, o dia das professoras, dos professores, tão desvalorizado em nosso país, do ponto de vista financeiro, mas com grande reconhecimento das massas trabalhadoras que têm seus filhos na escola pública. Então, esse é um grande alento para a nossa categoria, nós que trabalhamos aí com crianças, inclusive aqui no PIBID, de ver os pais, aí a alegria dos pais ao terem os professores e os nossos alunos do PIBID fazendo reforço escolar com as crianças que não tinham outra forma de aprender e o ensino remoto não dava conta, especialmente para as pessoas pobres de bairros bastante carentes aqui da nossa cidade. Também quero saudar as professoras Luane e Suzete por terem aí assumido a coordenação do fórum, encaminhado todo esse trabalho, e ao saudar as professoras Luane e Suzete, saudo também os demais professores e professoras que eu sei que trabalharam bastante para que ocorresse a eleição do fórum, a constituição do fórum, e a gente teve que ficar um pouco afastado por conta de questões que eu já coloquei lá no nosso grupo, né? Mas o tempo todo acompanhando toda a luta de vocês para poder constituir esse fórum que é de extrema importância. E quero saudar também os estudantes de pedagogia que se encontram aqui, grande parte deles meus alunos, bibidianos ou não, e provavelmente outros estudantes também de outras instituições. Então, eu tenho um tempinho bastante curto, mas eu gostaria de iniciar a minha fala. Prometo que eu não vou demorar mais que 10 minutos, né, para poder... Eu também tenho aula à noite às 19 horas, né, então nós temos... Mas eu gostaria de iniciar chamando a atenção para a nossa necessidade de retomar a nossa linha teórica e epistemológica para direcionar as nossas lutas. Então, me lembrei de um autor que eu gosto muito, o Antônio Gramsci, do qual eu fiz meu mestrado, a Nilce lembra, onde ele dizia que nós temos que nos instruir, porque nós temos necessidade de toda a nossa inteligência. E nós temos que nos agitar, porque nós teremos necessidade de todo o nosso entusiasmo,
E nós temos que nos organizar, porque nós temos necessidade, teremos de toda a nossa força para nós podermos encarar a realidade concreta, sem escamotear, crua, nua e terrível, mas nós temos que encará-la. Assim a ciência nos mostra, não dá para fechar os olhos. Então, diante dessa importância da organização, da instrução e da agitação, a gente tem que se perguntar qual o papel da escola nessa tarefa e que pedagogia nós precisamos para cumprir essa tarefa que Gramsci nos chama a atenção lá no início do século passado, quando o fascismo estava em alta, inclusive, na Itália e depois na Alemanha, e era necessário a inteligência, o entusiasmo e a força. Que escola precisamos? Qual a tarefa da escola? E qual pedagogia dá conta da gente poder cumprir tamanha tarefa? Acho que isso é uma função importantíssima deste fórum, do qual eu faço parte, de pensar, de debater, de organizar, de mobilizar e de lutar. Eu me lembrei aí também do grande Paulo Freire, que este ano está bastante falado, né, o qual eu nunca abandonei, em especial o seu viés mais revolucionário, e num dos últimos, acho que o último livro que ele publicou, que é o Pedagogia da Autonomia, que é mais ou menos um resgate e um balanço dele com ele mesmo, quando ele trata da necessidade do professor transformar as posturas rebeldes, nossa mesma e dos nossos estudantes, em posturas revolucionárias. Dizia Paulo Freire, né? Uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias, que nos enganjam no processo radical de transformação do mundo. A rebeldia é ponto de partida indispensável, é deflagração da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia está presente na nossa juventude, está presente em nós que sonhamos com um novo mundo, que não aceitamos esse sistema opressor que nos coloca. Mas, para além da rebeldia, nós temos que estar organizados. Nós temos que adquirir posturas revolucionárias. E não adquirimos postura revolucionária, como o próprio Paulo Freire trata também no mesmo livro, se não tivermos tomar lado na sociedade, tomar posição na sociedade. A neutralidade não existe, né? Na pedagogia do oprimido, que o Freire também escreve há décadas atrás, fica muito claro isso. De que lado eu estou? A sociedade tem classe, a sociedade não é neutra, nós não somos neutros. Então, esse posicionamento é de extrema importância. Então, que pedagogia, que escola nós queremos? Como que a escola vai transformar ou poderá contribuir para a transformação da nossa juventude, das nossas crianças, de rebeldes a revolucionários? Que rebeldes é fácil, todo adolescente é rebelde, todo jovem é rebelde, toda criança é rebelde. É preciso avançar e não acabar com a rebeldia. Mas, para ter rebeldia, tem que ter conhecimento, tem que ter ciência, tem que ter filosofia, tem que ter história, tem que ter matemática, tem que ter física. Então, a escola precisa, né, ter uma pedagogia que não descarte o conteúdo, que não jogue fora o conteúdo, mas que não seja, né, também aquele conteúdo positivista e fechado nele mesmo, como o Paulo Freire também chama a atenção. E aí nós temos as correntes pedagógicas, mas é a pedagogia do oprimido, a pedagogia socialista, ou a pedagogia histórico-crítica, que são pedagogias dentro do nosso campo, do campo da luta de classe. E nessa perspectiva, é que eu penso que o nosso fórum tem que, para além da própria organização necessária, mais institucional, né, nós temos que ter, esse fórum precisa ter um projeto educacional classista. Nós temos que caminhar para isso, avançar para isso, estudar para isso, nos organizar para isso. Esse fórum também tem que ter uma atuação frente à situação política, econômica e cultural do país e do mundo, né? Nós não somos isolados. A educação, ela está vinculada a um projeto de sociedade, de mundo, de homem, etc., né? Nós também temos que fazer esse debate. Nós temos que ter claro também o perfil profissional que nós precisamos formar para o nosso projeto educacional. Por isso que nós lutamos contra essa Resolução 2/2019. Não tem nada a ver com o perfil da escola que nós queremos.
nessa perspectiva que eu estou trabalhando. Por isso nós temos que lutar contra toda e qualquer resolução, lei, governo que nos queira colocar garganta abaixo um projeto educacional, porque o Banco Mundial quer, porque o imperialismo quer, nós estamos nos organizando para isso. Estou contente, nós estamos vendo o Brasil inteiro se organizar pela pedagogia, né, e pelos estudantes, professores, e eu espero que as licenciaturas todas se organizem para lutar contra esse projeto destruidor. E, por fim, o nosso fórum também tem que ter ações políticas com mobilização permanente na defesa radical do nosso projeto de mundo, de sociedade, de homem e de escola. Né? Então, por isso que eu acho que é um grande dia hoje, assim como está sendo um grande ano para nós todos, apesar da situação de não poder nos encontrarmos, espero que em breve esse fórum possa fazer um grande encontro presencial, né? Para a gente estar mobilizado, instruído, organizado, dentro da linha teórica que nós queremos e precisamos para formar pessoas omnilaterais, como dizia Marx, Engels, Gramsci e toda a linha teórica. Não é formar um robozinho, mas é formar a omnilateralidade. Então, nesse sentido, nós temos que pensar e agir para além dos limites impostos pelo capitalismo. Nós temos que acreditar e temos que nos organizar e temos que instruir e temos que nos sacrificar e temos que lutar. Por quê? Como diz o poeta, amanhã, apesar de hoje, e mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam. Amanhã, a luminosidade há de trilhar. Eu quero encerrar minha fala tocando uma canção mais ou menos nessa linha. Amanhã será um lindo dia, a mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrar a força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é para vicejar. Amanhã, apesar do hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Viva a pedagogia comprometida com o novo amanhã. Viva o Fórum Paranaense em Defesa da Pedagogia. Viva a nossa força, nosso entusiasmo e nossa luta. Viva, professor! Muito obrigada, professor Luiz Carlos, pela sua participação e apresentação, literalmente, nesse espaço tão importante, né, de que se quer democrático. Então, agradecemos imensamente a participação do professor Luiz Carlos nesse importante momento. E agora passaremos a fala para a representante discente Jaine Westphal. A Jaine é estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. É membro do Centro Acadêmico de Pedagogia, faz parte da Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia e atualmente
também faz parte do PIBID. Então, Jaine, esteja à vontade, você tem 5 minutos para proferir a sua fala. Fique à vontade. Obrigada. Primeiramente, gostaria de dizer boa tarde a todos e todas, saudar aí a professora Suzete, né, que fez o convite, né, professora da Unicentro, que fez o convite para mim estar participando aqui desse evento, né, agradecer o espaço de fala que o Fórum tem proporcionado aos estudantes, né, que constitui uma união muito importante, né. No evento de lançamento do Fórum, a gente teve, né, a participação do nosso companheiro Antônio, também na mesa, que é um companheiro aí da executiva. E eu vou inverter aqui, organizei um pouquinho minha fala, mas eu vou inverter e eu gostaria de fazer uma denúncia aqui, já iniciando a fala, em relação ao pagamento, né, ao atraso no pagamento de bolsas da CAPES, né, dos estudantes do PIBID, né. Acho que aqui provavelmente tenha alguns coordenadores de área e estudantes, né, temos muitos estudantes aqui da pedagogia, e eu acho importante deixar registrado aqui essa denúncia, né, das bolsas da CAPES, né, que estão atrasadas ali, estão prejudicando, né, os estudantes. É inadmissível que uma das bolsas ainda as mais baratas que a gente tenha, sem atualização há tantos anos, atrase dessa forma e afete milhares de estudantes, né? Precisamos responder isso de forma mais imediata, né? Pelo pagamento imediato das bolsas aos estudantes do PIBID e do Residência Pedagógica. Então, feita aí essa legítima denúncia, eu vou começar a minha fala, então. A professora já me apresentou aí um pouquinho, né? Eu gostaria também de saudar, assim, a organização do Fórum, acho que é um espaço muito importante, o Fórum Paranaense dos Cursos de Pedagogia, é um esforço, né, por defender o curso de pedagogia e proporcionar um espaço coletivo, né, para essa discussão, socializar ideia, experiência, construir o enfrentamento e posicionamento coletivo dessas entidades paranaenses é muito importante, visando assim, ações e melhorias em prol dos cursos de pedagogia, né? Falar assim, desde que eu entrei no curso de pedagogia em 2019, então a gente tem sofrido aí sucessivos golpes, né? Em 2009 com o Futurice, né? Cortes na educação, em 2020 a gente teve a pandemia aí que veio e golpeou de uma forma muito violenta, assim, a organização estudantil, né? Impossibilitou que a gente se reunisse, né, para organizar o movimento estudantil, né, a educação, ela foi toda jogada, né, para o espaço virtual, e não apenas por conta da pandemia, né, a gente sabe que já havia um projeto privatista em curso durante anos aí, para transformar os cursos, especialmente os cursos de formação de professores, na modalidade à distância, né, imposição dos reitores também, aí a gente tem um reitor aí da Universidade Federal da Fronteira Sul também, que é um reitor não eleito, mas sim um interventor, né? Além desses cortes na pesquisa nacional, na CAPES, né? E aí em 2021, né, em virtude desse espaço aí que foi tomado pelo espaço virtual, né, na educação, é um projeto também privatista, né, de transformar os cursos, né, em apenas na modalidade à distância. Isso traz um impacto direto na nossa organização e mobilização estudantil, né, enquanto CA, né, enquanto organizados na Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia, e é a executiva, né, que tem apontado, né, e persistido, assim, nesse espaço que só a luta presencial e combativa é que a gente vai conseguir, né, retomar a universidade, impedir a privatização. E aí durante a pandemia, né, o povo está totalmente jogado, né, sem recursos, na miséria, sem auxílio emergencial, abandonado. A universidade também, né, que tinha um papel fundamental também na vida dessas pessoas, né, de que
tem mantido suas portas fechadas, né, que piora ainda mais a situação de vida da população. E, nesse sentido, a gente precisa defender, né, a ciência, ainda mais nesse momento, e que isso a gente só vai fazer através das escolas e das universidades abertas, né, não tem como lutar apenas no ambiente virtual. E aí, nesse sentido, o curso de pedagogia também ele cumpre esse papel histórico de vanguarda do movimento estudantil, é o que tem levado mais cabalmente assim, a essa luta. E que não vai se deixar abater tão facilmente, né? Mesmo nas maiores dificuldades, como está sendo a pandemia, né? A gente tem realizado. Não é por isso que a executiva foi uma das únicas organizações estudantis que realizou evento presencial durante o ano passado e durante esse. E, além disso, né, a gente organizou também durante a pandemia, né, a organização dos comitês sanitários por todo o país, né, a gente dando aula de reforço para as crianças, arrecadando alimentos, EPIs e realmente se ligando, né, ao povo nesse momento. Então, eu acho que é reafirmar, né, a importância de estarmos articulados, né, a organização que de fato se jogue para a luta, né, e não uma luta só para eleger um ou outro governo, né, já vimos que na prática isso pouco muda, mas devemos nos organizar de forma realmente classista, a fim de defender a classe trabalhadora, seja no campo, seja na cidade, apoiar a luta dos estudantes, dos professores, dos camponeses que lutam por terra também, da educação pública gratuita e de qualidade. E nos lançarmos mais cabalmente mesmo às mobilizações e manifestações. O nosso povo, né, a gente sabe que nunca conseguiu nada de graça, mas sempre com muita luta e através da mobilização radicalizada mesmo e da luta presencial. As manifestações aí que reacenderam o país novamente em maio deste ano, né, apontam para esse caminho e que é o nosso caminho. Acho que a gente deve assumir ele. Então, nesse sentido também, né, a questão da BNCC, formação docente aí também são ataques diretos, né, a nossa formação, ao trabalho do pedagogo, né, a gente vem realizando trabalho na escola, né, com o PIBID, inclusive hoje eu estava lá na escola e a gente conversava com a pedagoga, né, em como fica engendrado, né, o trabalho do pedagogo, então é importante denunciar esses ataques aí à educação. E aí, por fim, né, já falando da BNC Formação, eu vou deixar um convite aí a todos, né, em nome da Executiva Nacional, que é para o nosso 41º ENEP, que será realizado agora em novembro, no estado do Rio de Janeiro, com o tema Imediata Revogação da BNC, em defesa da autonomia universitária e da formação unitária do pedagogo. E assim eu encerro minha fala, agradeço aí mais uma vez o convite, deixo uma calorosa saudação a todos os professores, aos estudantes, principalmente da pedagogia aqui de Laranjeiras do Sul, que eu estou vendo aqui participando, e nos colocamos à disposição aí futuramente para travar essa luta conjunta aí. Muito obrigada. Obrigada, Jaine, parabéns pela sua fala e representatividade dos acadêmicos nesse momento tão importante. Nesse momento, convidamos a professora doutora Luane de Lis Souza, do Departamento de Planejamento e Administração Escolar, DEPLAI, da Universidade Federal do Paraná, para oficialmente declarar abertos os trabalhos dessa tarde. Professora Luane, esteja à vontade. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Nessa sexta-feira chuvosa, pelo menos onde estou, desejo muito agradecer, primeiramente, à equipe que organizou esse trabalho de hoje. Não seria possível somente uma pessoa, mas sim esse coletivo que veio e que, de fato, trouxe potência para este momento acontecer. Agradeço a Suzete, que ficou como vice durante esse período pro tempore, mas muito mais presidente pro tempore do que vice. Agradeço muitíssimo. Eu acho que eu aprendo cada dia mais quando estou participando do fórum em relação
às demandas e também do processo de coletividade. Acredito que fazer um fórum de pedagogia do nosso Estado é muito mais pensar o quantas diversidades pedagógicas nós temos e pensarmos isso no âmbito nacional. E aí eu gostaria de dizer, né, uma palavra do discurso de um presidente de Cabo Verde, escrito no livro Pedagogia da Pergunta, do professor Paulo Freire, que diz assim, né, a libertação política não eliminava a presença do colonizador. Quando nós estamos aqui lutando, nós estamos lutando por uma perspectiva de uma política cada vez mais aproximada à ideia de colonizadores. Estamos cada vez mais relacionando a educação a uma realidade de mercado. Nós estamos propondo, enquanto pedagogos, o que, de fato, né? Aí, como diria Freire, né, é necessário uma luta social para descolonizar as políticas. E acredito que é isso, né? O Fórum tem caminhado tanto a defesa nacional para o curso de pedagogia, quanto o nosso trabalho no Fórum do Paraná, é justamente isso, pensar o quanto nós ainda estamos centrados em um olhar colonizador. Acredito que o trabalho de hoje para a eleição dessa nova direção, a primeira direção do Fórum de Pedagogia do Paraná, terá como trabalho isso, pensar e com uma luta social, coletiva, de nós coordenadores, alunos, técnicos, que estão nas universidades públicas, e é um dever público, como bem lembra também Freire, descolonizar as mentes. E é neste ponto que a pedagogia, e hoje no nosso dia de professor e professora, é preciso pensar muito mais do que uma relação de produção do conhecimento. Essa produção de conhecimento precisa ser descolonizado. Nós não devemos mais responder a um olhar eurocentrado. Nós não devemos mais responder a uma perspectiva política que desmerece e desvaloriza nós, profissionais da educação. Agradeço aqui também Marta Chaves, uma das primeiras professoras a chamar um coletivo que gerou o encontro de vários de nós e que hoje está aqui resultando na primeira votação para a eleição da composição diretiva do Fórum de Pedagogia do Paraná. Não me arrisco a cantar como o professor Luiz Carlos, não farei isso, mas gostaria de deixar a música do Gonzaguinha declamando. A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo o respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. Agradeço muitíssimo, muitíssimo a todos, a todas, a todos. Passo a palavra para a professora Graciete. Agradeço, Suzete, por essa parceria linda nesse período curto. Sandra, pela grande parceira também que se demonstrou. Saulo, não vou falar todos os nomes, mas agradeço profundamente a esse momento da formação minha enquanto profissional. Esse não é só um momento humano meu. Eu estou em formação profissional com vocês, escutando e aprendendo. Que aquele que senta para aprender, se levanta para ensinar. Muitíssimo obrigado a todos, a todas, e passo a palavra para a Graciete. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os colegas professores aqui presentes, parabenizar todos os professores brasileiros que merecem todo o nosso respeito pela dedicação e compromisso, perseverança na formação de crianças, jovens e adultos. Bem como saudar os acadêmicos e acadêmicas das licenciaturas, em especial da licenciatura em Pedagogia, futuros professores, que aqui estão, né, representando também a luta pelo curso de Pedagogia.
Quero saudar também a presidência pro tempore do fórum, a professora Luane, a professora Suzete, que conduziram o FORPED até aqui com tanta dedicação, com tanto empenho. Considerando o edital número 1/2021 para a eleição do Conselho Diretor, o edital número 2 de 2021 de deferimento da chapa inscrita, FORPED, União e Resistência, que é composta pelos seguintes membros: presidenta Sandra Garcia Neves, da Unespar, vice-presidenta Eliacir Neves França, da UEL, primeira secretária Vanice Schosler Sbardelotto, da Unioeste, e segundo secretário Saulo Rodrigues de Carvalho, da Unicentro Campus Santa Cruz. Considerando o cumprimento das regras estabelecidas nos editais citados e a única chapa inscrita, consideramos eleita a referida chapa por aclamação desta Assembleia. Parabéns e sucesso na condução das lutas do FORPED. Passo a palavra para a professora Luane para dar posse à chapa eleita. Parabéns, sucesso e contem conosco. Parabéns, parabéns. Parabéns. Neste momento, então, nomeamos a professora Sandra a presidente do Fórum dos Cursos de Pedagogia do Paraná. Parabéns, um bom trabalho. Conte com esse coletivo sempre. Acredito que isso deve permanecer e vamos em frente. Muito obrigada. E agora a palavra é sua. Está sem som. Acho que está fechado, Sandra. Sandra, está fechado. Professora Sandra, ainda não estamos ouvindo. Ela ficou muito emocionada, perdeu a voz. Ainda não estamos ouvindo, sim. Isso mesmo. Ela escreveu no chat que ela ia sair e entrar novamente. Ficamos aguardando. Obrigada, professora Luane e professora Graciete, pela colaboração em todo esse processo. Foi um belo trabalho coletivo, Sheila. Foi muito bom. Sandra, não ouvimos ainda. Sandra, o seu áudio está desligado. Agora aparece o seu link do microfone como fechado. Fechado. Aí, abriu. Mas não escutamos. O volume do computador, talvez. O volume de som do computador, talvez. Não estamos ouvindo, Sandra. Sandra, o Saulo está dizendo para você entrar no computador, no celular, de repente. Ver se funciona. Agora me ouvem? Agora ouve. Eu passei para o celular porque no computador não estava dando. Então, agora me ouvem perfeitamente. Foi até bom, porque eu até me acalmei, eu comecei a chorar. De verdadeiramente emocionada. Eu venho de uma escola pública em toda a minha formação, desde o primeiro ano até o doutorado, e todo esse curso foi em escola pública, então, eu acho que, como todos aqui, sabemos o quanto isso é valoroso nos dias de hoje, o quanto falar de educação, falar de formação humana, falar de uma formação que prima pela formação humana, pela valorização da vida, é muito importante. Então, eu considero todos aqueles diálogos que nós já tivemos, eu serei breve, até porque eu não estou em muitas condições de falar, mas dizer assim,
que a gente retoma muito do que o Paulo Freire falou, né? Nesses 100 anos, agora, dia 19 de setembro, centenário de Paulo Freire, nos trouxe em memória muita coisa, a luta de uma pessoa que aprendeu a ler e a escrever no chão de uma mangueira, né, à sombra de uma mangueira. E essa dificuldade a gente vê hoje por uma forma ou por outra, né? Mas eu gostaria de dizer a todos que nós esperamos, né, todos nós, Saulo, Vanice, Eliacir e eu, esperamos que nós sejamos mesmo aquela instituição que conta com o apoio de todos, que nós sejamos aquela instituição fortalecida por esse apoio de todos, esclarecida daquelas políticas que nos afetam, que afetam os nossos estudantes, mas nós nos colocamos de prontidão. Né, nós acolhemos nossos alunos, acolhemos os coordenadores e acolhemos, inclusive, as outras licenciaturas que sofrem tanto quanto nós essa situação que vivenciamos nos últimos tempos, né, principalmente nesse governo neoliberal. Eu quero dizer, né, se não ficou evidente, da minha satisfação por presidir este fórum e dizer para vocês que contem conosco, né, porque a nossa luta vai ser ainda mais, já né, uma luta difícil, complexa, contudo, é uma luta do coletivo e é uma luta política pelos nossos ideais. Muito obrigada a todos e sigamos em frente. Professora, eu vou tomar a liberdade de fazer leitura aqui dos nomes e das funções da chapa. Se me permite, aí vocês continuam o processo. Então, como presidente ficará a professora Sandra Garcia Neves, da Unespar Campo Mourão. Vice-presidenta, a professora Eliacir Neves França, da Universidade Estadual de Londrina. Primeira secretária, a professora Vanice Schosler Sbardelotto, da UniOeste. E segundo secretário, o professor Saulo Rodrigues de Carvalho, da Unicentro Campus Santa Cruz. Fiquem à vontade para continuar a condução do processo. Os demais membros da chapa querem fazer uso da palavra? Bem brevemente. Boa tarde a todos e todas, estudantes, colegas. É um desafio, né, a gente assumir, né, porque é uma responsabilidade bastante séria, considerando os tempos que vivemos, né? Como o Luiz Carlos refletiu aí no início dos nossos trabalhos, os tempos que vivemos são, por demais, duros e exigem de nós muita organização, muita determinação e muita luta, né? Ouvindo a Jaine falar, me lembrei, eu fui do Centro Acadêmico, fui da Executiva Estadual, fui da Executiva Nacional de Pedagogia, e fico muito feliz em ver que essa representação dos estudantes permanece ativa, e ela dizendo, a gente vem sofrendo várias perdas, né, dizer que, né, lá no final dos anos 90, quando a gente estava na Executiva, a gente falava a mesma coisa, como a gente vem sofrendo perdas e como só o movimento organizado de luta e de conscientização política e de prática política pôde segurar determinadas questões, seja no curso de pedagogia ou mesmo na educação pública, e se nós hoje conseguimos ter esse movimento de luta e de articulação, é porque esses frutos foram sendo construídos, né? E nós hoje retomamos um fórum que tem uma história, né? Que tem uma história, que tem colegas aqui que são representantes, né, de quando essa organização começou. Então, dizer que me sinto, né, conversando com os colegas, e a gente se coloca aí para essa tarefa nesse período, dizer que a gente sente, né, muito respeito, muito orgulho pelos colegas que iniciaram esse movimento, nos ensinaram muito com esse movimento, né, quando tivemos o lançamento, o professor Fernando fez uma retrospectiva muito interessante, muito bacana, de movimentos que nós reconstruímos um regimento que já
que já havia sido iniciado, que já havia sido pensado, né, por outros colegas em outros momentos. Então, isso mostra, né, Jaime, que a gente vai seguir lutando, a partir da luta daqueles que nos antecederam, e que nós tenhamos a condição de formar novos lutadores, que o fórum seja o espaço de nós acolhermos, formarmos esse aspecto que é tão importante na docência e no trabalho educativo, que é essa percepção do lugar onde estamos, quem somos e o que queremos, que sociedade queremos construir. Esse é um espaço plural, fundamental para isso, né? Sou muito grata a todo o processo que havia, no qual eu me inseri como estudante, depois como professora, que havia sido trilhado e pavimentado por outros, e hoje me sinto com muito orgulho, com muita responsabilidade de seguir nesse trabalho e, quem sabe, podermos, né, também seguir pavimentando e formando aí novos pedagogos e pedagogas a partir dessa percepção de luta que vai além do domínio dos conhecimentos técnicos e práticos, né, como querem reduzir a formação do professor. Então, que esse espaço possa, né, refletir essa disposição de luta. Então, com muito orgulho, com muita satisfação e também com muita responsabilidade que me vejo nessa condição aqui de participar desse coletivo que, como bem comentado com as colegas aí nesse processo que antecedeu essa eleição, já demonstrou o seu caráter, né, de efetiva coletividade. É isso, muito obrigada e sigamos. Bom, eu também vou ser bem breve, até porque as minhas colegas que me antecederam me representaram, né, me representam muito bem, né, já colocaram muitas questões aqui das quais eu gostaria de ter falado, mas sou muito melhor na voz das minhas colegas. Eu estou muito contente em poder fazer parte desse coletivo, do fórum, de saber toda essa história que o fórum representa. O fórum não começou aqui, não começou hoje, ele tem uma história, e a função desse nosso conselho diretor é fazer continuar essa roda da história, né? E eu penso que a nossa tarefa agora, nesse momento, é continuar representando os professores, os cursos de pedagogia, os estudantes de pedagogia, mas principalmente isso que o Luiz Carlos colocou aqui, que é muito importante, que o nosso fórum, ele tem posição, ele tem classe, né? Tem posição de classe. E a professora Sandra também, né, colocou. Então, nossa defesa é, sim, por uma educação pública, por uma educação de qualidade, uma educação pela classe trabalhadora, e a gente precisa, nesse momento, do esforço de todos, da união de todos, né, para enfrentar todo esse aparato neoliberal, toda essa política, né, que vem corroendo a nossa sociedade, não só do ponto de vista econômico, político, mas também moral, né? A nossa sociedade tem passado por um processo quase que irreconhecível, né? E é importante que nós nos posicionemos, que nós tenhamos energia para poder fazer valer o nosso projeto de sociedade, né? Não só um projeto educacional, mas um projeto de sociedade. Me sinto muito honrado de estar aqui no meio de pessoas lutadoras, com grande conhecimento, com uma grande bagagem, né? E me coloco à disposição para o que o fórum precisar, né? Para
para tudo que for necessário para a gente continuar essa luta, né? Para a gente fazer valer a nossa voz, né? Porque nos últimos anos o governo tem falado por nós, né? Tem imposto as suas condições e a gente precisa de alguma forma fazer valer a nossa voz. E eu penso que o fórum é um dos instrumentos para que possa fazer valer a nossa voz. Eu me sinto muito honrado nesse momento de fazer parte desse grande coletivo. Obrigado. Obrigada, Saulo, e demais professores pela fala, professora Vanice, enfim. E passamos dessa forma, então, novamente a palavra à professora Luane para proceder ao encerramento desta tarde que podemos dizer de coletividade e uma visão democrática de educação. Obrigada, professores. Tarde histórica para o Fórum Paranaense dos Cursos de Pedagogia. Parabéns a todos. Suzete fez... vou fazer das palavras da Suzete a minha. Sucesso, muita coletividade e agradeço muitíssimo o tempo. Eu acho que cada um de nós aqui doou o que mais raro se tem nessa vida, tempo. Agradecemos muitíssimo a todos os colegas, trabalhadores da educação, e encerramos hoje a primeira eleição do Fórum Paranaense dos Cursos de Pedagogia. Bem-vindos e um excelente trabalho para todos. Obrigada, professora. Se possível, antes de nós sairmos da sala, ligar a câmera para que possamos fazer um registro oficial de todo o processo agora dos participantes. Se possível, obrigada. Tchau para todos e todas. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Obrigada pela presença. Sucesso à chapa eleita. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Abraço. Abraço. Vou interromper a gravação. Precisando de contratar para shows aí, entre em contato com o meu empresário, tá?